Você já traiu ou foi traída por alguém? Traição significa a falta de lealdade, a quebra de fidelidade e confiança, que pode ocorrer entre amigos ou em relacionamentos amorosos e pode ser cometida de diversas formas. Mas por que a quebra de fidelidade gera tanto impacto? O que leva alguém a romper laços de confiança? E mais importante, como reconstruir o que foi quebrado? Traição é o nosso assunto de hoje. Entra na roda com a gente? Cansei de ver o melhor perder, de ver o fraco morrer, de fingir liberdade, de ver tanta ironia, invertendo a verdade trancada com quem deveria soltar. Cansei, mas quem não vai se cansar vendo tudo terminar, sem nem ter começado, sem nem ter resistido, sem sequer um passado e o futuro guardado com quem quer nos guiar. Tanta solidão, tanta servidão, e a gente cada dia mais feliz. Tanta solidão, tanta incompreensão, e a gente mais perto do que nunca quis. Cansei de ver o melhor perder, de ver o fraco morrer, de fingir liberdade, de ver tanta ironia, invertendo a verdade e a verdade trancada com quem deveria soltar. Cansei, mas quem não vai se cansar vendo tudo terminar, sem nem ter começado, sem nem ter resistido, sem sequer um passado e o futuro guardado com quem quer nos guiar. Tanta solidão, tanta servidão, e a gente cada dia mais feliz. Tanta ingratidão, tanta incompreensão, e a gente mais perto do que nunca quis. Olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do Roda de Mulheres com essa voz potente de Simone Souza, acompanhada por Victor Hugo. No programa de hoje, vamos falar sobre traição. E para nos ajudar a refletir sobre os impactos emocionais, as causas e até os tabus que cercam este assunto, convidamos a psicóloga Gabriela Benigno, a terapeuta do luto Joana Angélica e a advogada Tatiane Castro. Sejam bem-vindas. É um grande prazer receber vocês aqui. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil foi considerado o país mais infiel da América Latina. É isso. É o que mostra os estudos da radiografia da infidelidade e infiéis no Brasil, realizados em 2022 pelo aplicativo de encontros Glinden. O estudo mostra que 8 em cada 10 pessoas já traíram em relacionamentos monogâmicos e que os homens são mais infiéis que as mulheres. Alguma surpresa nisso, meninas? Não. É isso. Agora, tem uma questão histórica, né, por trás disso. Os homens, eles sempre tiveram mais liberdade com relação ao sexo. Eu gostaria de ouvir vocês sobre isso. Falando um pouquinho mais sobre esse lugar, né, da historicidade, esse lugar da construção da masculinidade. A masculinidade, ela não é simplesmente assim dada, não é algo que é biológico, né, nem divino. É algo que era construído. E dentro da nossa construção social, principalmente no que diz respeito, né, a gente pensar em algumas décadas anterior, né, existia ainda esse lugar, né, onde o homem era aquele lugar do provedor, aquele que não consegue conter os seus instintos,
era aquele lugar também até de uma certa afirmação masculina nesse lugar aí da conquista. E que socialmente foi construído de uma forma que é muito contornada por esse lugar do machismo, né? Gabriela, eu lembrei agora, quando tu falaste, do ditado antigo, 1800, lembra mais, que dizia assim, para quem tinha mãe, quem era pais de meninas, né, diziam assim, guarde suas cabritas, porque o meu bode está solto. Os meus filhos, quer dizer, os homens, vão para cima. Então, vocês guardem as suas meninas. Então, eles já, muito de gênero, né? eles já eram estimulados a essa ação de ir para fora, de exercitar o corpo do jeito que quiser, sem entrar no mais detalhes a respeito disso. E essa fala gera, se a gente for analisar bem profundamente, isso gera violência, né, inclusive. Né, porque o que gerou todas essas violências que hoje nós temos, aí, inclusive feminicídio, vem dessa ideia de que o corpo das mulheres, elas estão aí disponíveis para ser usado da forma que for. Mas falando em relação à traição, você fala que passa-se pano para os homens, né? Mas realmente, quando você vai falar de mulher, quando a mulher trai, ela é vista de outra forma também, né? Sim. Existe um preconceito muito grande, né? Inclusive, a gente tem ainda muito essa visão muito arraigada ainda, patriarcal, do machismo, muito forte com relação à figura do homem, né? Que o homem, ele pode tudo, né? Para ele é um homem viril, é um caçador, né? Ele está ali nos instintos, dos desejos dele, e a mulher, não, né? Se a mulher fizer isso, ela é mal falada na cidade, né? E se espalha a fama dela na cidade toda. Ela foi criada para ser recatada. Isso, até pela nossa educação, né? A gente foi criada dessa forma, né? Para encontrar o príncipe encantado, a mulher recatada, né? Que é, digamos assim, a mulher ali que está para cuidar dos filhos, né? O instinto maternal, né? Então, a gente tem essa visão, né? Que a mulher foi criada e educada para isso. E essa cultura machista, né, que tem todo esse estereótipo de masculinidade tóxica, também acaba influenciando, atravessando o modo de subjetivação dos homens, que eles se colocam muito como o dono, o senhor, né? Inclusive dos corpos femininos, vendo a mulher muito como esse lugar de objeto, quando na realidade não é. São seres humanos ali que estão se relacionando, e a traição, quanto fenômeno, ela é uma quebra de uma relação de confiança, né? Uhum. E para além disso, é uma expectativa. Você tem uma expectativa que aquele outro é um lugar de suporte, de cuidado, né? Onde você se sente seguro de alguma forma. Uhum. E aí é quando você também rompe, além da quebra da expectativa, você rompe também esse vínculo de confiança, né? E aí tem todo um desdobramento, inclusive subjetivo, tanto nas mulheres, né, e de qualquer ser humano que passa por esse processo aí de traição, de se sentir traído, né? Uhum. Que é esse lugar, assim, daquela pessoa, daquela situação, não esperava passar por isso. É muito subjetivo mesmo, exatamente, né? Eu estava até querendo provocar aqui vocês. A questão, a traição, na opinião de vocês, é um ponto de vista? Não imagino, não entendo assim. Eu acho que a traição, a depender do acordo, né? Eu posso ter um acordo com você, que eu posso ter um relacionamento com outra pessoa e isso está tudo combinado, não é. Mas a partir do momento que você tem um acordo com o outro, você acordou coisas, a forma de se mover, quando quebra isso, que é a questão da confiança, né? Não é questão de ponto de vista. Não. Eu digo mais assim, eu trabalho com luto, eu vejo as traições, elas vão muito além do que essa questão de homem e mulher, ou de mulher com mulher, ou de homem com homem, de relacionamento afetivo de forma mais direta. Às vezes a traição mesmo de um amigo, de um colega de trabalho, de um sócio, né? De alguém que você esperava que lhe defendesse. Uma traição de você com você mesma também. Porque você, quando você... Que eu acho que é uma das piores traições, porque às vezes você se traz seus conceitos, a sua forma de pensar, para estar com alguém, para poder caber naquele lugar. Não, então se encaixar. E aí pode ser também um reflexo de uma construção de uma relação de dependência afetiva, que também já é um modo de se vincular com esse outro, que
não vamos dizer assim que não é muito saudável, né? Onde ambas as partes ali estão vivendo ali uma dependência daquele outro. Então eu abro mão de mim mesma para estar com aquele outro. E aí eu vou trair, é como se você estivesse traindo, né, os seus valores a si mesmo. Eu entendo. E aí quando você sai de uma relação, né, que é uma relação abusiva, você sai daí bem fragilizada. Às vezes você nem se reconhece mais. Ali você se doou tanto que só sobrou o outro. E aí é esse processo também de uma reconstrução de uma autoestima, né? E que muitas vezes pessoas, mulheres que passam por esse processo aí de experiência de ser traída, ainda tem que lidar ainda com a culpa, né? Porque muitas vezes os parceiros colocam a responsabilidade, né, da traição na parceira. Né? Às vezes porque aquela pessoa não deu a atenção devida, não fez o que quis, ou então aquela pessoa estava investindo muito, quando na realidade não tem uma justificativa de fato, né? A pessoa ela tem responsabilidade sobre seus atos, sobre suas ações, e ela se desresponsabiliza jogando para o outro. Inclusive... Então, traga até uma fala também das pessoas que dizem muito assim, tem a história do guarde suas cabras, suas cabritas, que meu bode, sei lá, uma coisa assim, tá solto, né? E tem as que dizem também, tipo assim, você tem que fazer direitinho para o seu homem, porque senão você pode perdê-lo, e alguém vem e pega, né? Que é uma coisa bem... É a cultura do servir, né? Serviçal mesmo, né? Que é bem machista, né? E que remexe muito com qualquer mulher, né? Nesse lugar, assim, primeiro, coloca muito esse lugar da competitividade. A rivalidade. Da rivalidade feminina. Além disso, coloca aquela mulher muito como não sei se vocês... Com certeza, muitas pessoas que já ouviram falar sobre o movimento Red Pill, né? Sim. Que é extremamente machista, extremamente, assim, problemático no que diz respeito à construção de relação ética com o outro. Né? Que coloca a mulher muito nesse lugar, né? De ter que ser serviçal, de ter que se submeter ao desejo do masculino. E que se você não tiver nesse parâmetro, você simplesmente é descartada. Ainda coloca prazo de validade, né? E que muitos acabam, de certa forma, se utilizando disso para poder justificar o injustificado. Deslocando a responsabilidade, né? Que é muito isso que tu acaba de dizer, né, Gabriela? Exatamente. Porque... a coisa se configura assim, mas se eu fui traída porque com certeza eu não fui uma mulher atenciosa com meu marido, eu não estive com ele na hora que ele quis, eu não estava tão bonita, cheirosa, maravilhosa, é por isso que ele traiu. Tá? Ele encontrou alguém melhor. Desloca, né? Então você foi abusada sexualmente, você estava com um shortinho no meio da rua, foi porque você estava com decote, mas assim, se o cara... vai sempre se deslocando a responsabilidade. Estou falando desse deslocamento, né? Da responsabilidade do ato do outro, que pode ser também da mulher em relação ao homem, né? Nessas pseudos justificativas. Nós vamos pegar, né, esse exemplo que você trouxe, né? Agora vamos mudar os gêneros. O cara estava no processo de adoecimento, não estava com o autocuidado dele prejudicado, estava num quadro depressivo, e aí a mulher trai ele e fica com outra pessoa. E aí não foi o homem que deixou de fazer o que ele deveria ter feito, né? No cuidado, né, da relação sexual ou de qualquer outra parte. A mulher ela lida de outra forma. Olha, aquela mulher ela foi ruim, ela deixou o marido dela na pior situação. Então, assim, existe 2 pesos e 2 medidas. Então, o fenômeno da traição, até para se a mulher for a pessoa que comete a traição, ela é vista de uma outra forma. Sim. E na opinião de vocês, existe um perfil da pessoa que trai? Eu acho que não. Não. Não dá para reconhecer? Não dá. Ele é muito subjetivo. Agora sim, né? Até para a gente debater, né? Que tem um psicólogo aqui, se a traição, ela também tem uma linha bem tênue com relacionamento abusivo, né? Porque quando você fala da questão, ela traiu a si mesma, porque muitas vezes a mulher acha que fazendo tudo, né? Eu faço tudo, eu me dedico, eu doei a minha vida a ele, que você perde a sua individualidade, a sua personalidade, você se despersonaliza, perde sua identidade para viver a vida dele, até os seus valores. E mesmo assim a pessoa trai, né? Então você acha sempre que tendo o controle, o domínio sobre aquilo, a pessoa não vai fazer, mas eu fiz de tudo, né? E não é, né?
múltiplos fatores que levam a pessoa a trair, né? As relações humanas não têm garantia. Isso. E aí a gente sustentar esse lugar é difícil. Né? O que a gente pode ter é um diálogo aberto com o outro e confiar, tecer junto uma relação ali com o outro e ter também acordos em que se espera que ambas as partes vão dar conta desse acordo. Acho que tudo depende, acho que a traição ela se manifesta ali dependendo de que tipo de acordo você fez, né? Exatamente. Porque existem relações monogâmicas, poligâmicas, existe traição dentro de relações poligâmicas. Tem muita gente que tem muito, como eu posso dizer assim, a fantasia de que assim, a pessoa tem um relacionamento poligâmico e aí não tem traição. Lógico que tem. Se existe ali um acordo entre as pessoas que têm uma relação poligâmica, onde não tem que ter essa vinculação afetiva, só tem afetividade com aquele grupo e experiências sexuais, é muito próprio de cada relação, é singular de como aquela configuração ela vai ocorrer. E aí a traição acontece quando aquilo dali é o que foi estipulado, o que foi tido entre comum, como esse acordo, né, que é explícito, né, dentro das pessoas que fazem parte dessa configuração afetiva sexual. Quando é rompida, que há traição. Eu também queria destacar um ponto que eu acho que é importante. Eu já atendi uma pessoa que a experiência dela era o seguinte. Eu achei muito interessante, que eu aprendi muito com ela. Houve uma traição no que a gente configura como relacionamento sexual com uma outra pessoa, né? Mas isso nunca foi uma dor para ela, porque ela sempre eles entendiam, foi muito interessante, eles entendiam que existe essa possibilidade de, em algum momento na vida, a pessoa ter se interessado, vocês não estavam bem, e eles tinham um acordo, não é que eles abriam a relação, não, mas eles sabiam. Eles tinham essa maturidade para conversar sobre isso, né? E quando ela chegou no consultório, ela trazia isso, que a dor dela não é que ele tinha de dormir com outra mulher, de maneira nenhuma, mas a dor dela é que ele não conversou com ela sobre isso. Porque eles tinham um acordo, eles tinham um relacionamento de muita confiança. Tinha uma abertura, né? Para falar sobre Aonde, isso. inclusive, em outros momentos, ela já chegou a dizer que se interessou por alguém, que ficou mexida, teve sexualmente desejo por alguém, eles conversaram sobre isso, né? E aí a traição não se configurou nesse sentido próprio do ato em si. Ela disse, esse ato para mim não significa nada, não é isso. Mas o meu parceiro, o meu amigo, que a gente conversava tudo, inclusive sobre esses temas, a traição, na minha perspectiva, é outra. É isso. Nessa perspectiva, a traição ela se vinculava muito ao valor da sinceridade, da transparência. Então, assim, eu tinha construído com aquela pessoa uma relação de transparência e sinceridade a ponto de eu poder conversar sobre tudo. E ele não cultivou isso, ele abriu mão disso, né? Ele escondeu, ele deixou, ele quebrou esse quebrou vínculo a confiança, de confiança, né? Que existia. Então, a traição é muito dessa dor. Desse lugar aí. Desse lugar. A traição, ela já foi considerada crime, hoje não mais, né? Mas esse é um assunto que a gente vai tratar no próximo bloco. A gente volta já já. Eu sou a voz que samba o mundo, profundo mar do meu amar. Aceita o som dos meus tambores, minha aldeia. No chão da praça todo mundo, no cio da massa o dom de amar. No tom da guerra o desperdício que ponteia. Estrada um poeta fazendo sonhar, e num estádio atletas a realizar. Caia num tom que não caia ou caia no mar, saia debaixo da saia da preta,
deixar que eu arrumo a casa e a mesa. Eu sou a voz que samba o mundo, profundo mar do meu amar. Aceita o som dos meus tambores, minha aldeia. No chão da praça todo mundo, no cio da massa o dom de amar, no tom da guerra o desperdício que ponteia. E na estrada um poeta fazendo sonhar, e no estádio atletas a realizar. Caia num tom que não caia ou caia no mar, saia debaixo da saia da preta. Dança, segue o bumbo, vai no prum, pode deixar que eu arrumo a casa e a mesa. Caia num tom que não caia ou caia no mar, saia debaixo da saia da preta. Dança, segue o bumbo, vai no prum, pode deixar que eu arrumo a casa e a mesa. Estamos de volta com Roda de Mulheres falando sobre traição. A traição é uma questão que levanta muitas dúvidas em relação às suas consequências legais. O ato foi considerado crime até 2005, quando a Lei 11.106/05 revogou a punição. Com isso, na esfera matrimonial, apenas a bigamia é considerada transgressão de lei. Daí eu pergunto agora para a doutora Tatiana, a traição não é crime, mas ela pode ter dano moral? Pode. Indenização por dano moral na responsabilidade civil, né? E aí tem que ser provado com o sofrimento psicológico, humilhação, ser uma questão vexatória e que pode levar também a questões de saúde, né? Porque uma traição, como diz, quando há quebra do vínculo, da confiança, né? Se você tem aquele parceiro fixo e ele lhe trai e ele adquire uma doença sexualmente transmissível e passa para a sua esposa, isso é uma situação gravíssima, né? E pode ensejar um dano moral na esfera civil, mas não é considerada mais crime, né? Como também adultério. como quando ele expõe aquela situação. Isso, também, quando de expõe forma pública, a situação, né? De forma pública, com vídeos, com fotos, em redes sociais, né? Na internet e até em grupos, né? De WhatsApp, que isso aí vai sendo replicado. Isso aí é uma forma de se provar a indenização por danos morais. E psicológica? Tem como muito ser ligado, punido? né, Lana, pessoal, né? Esse lugar quais são os efeitos, como é que vai reverberar na vida e existência daquela pessoa. Por exemplo, uma pessoa que ela sofreu processo de traição, se ela estiver num quadro de vulnerabilidade e ela já tiver em algum momento da vida dela já passado por uma crise de ação suicida, né, crise suicida de fato, e ela tentar suicídio, aquilo dali demonstra claramente que ela passou por um sofrimento significativo, onde ela viu, inclusive, a possibilidade da morte como uma forma de dar conta daquela dor. Nesse caso, pode ser considerado dano moral? Com certeza. Sim, pode sim. Né? Uma tentativa, né, E dela... é uma responsabilidade afetiva com esse outro, né? A gente não sabe qual é o efeito de uma experiência, qual vai ser a reverberação na vida daquela pessoa. Aquela pessoa, ela pode querer não sair mais de casa, pode atingir a vida dela pessoal, profissional, amoroso. Então, assim, depende muito de qual prejuízo aquele indivíduo vai dar na vida dela, né? E como é que aquela pessoa ela vai significar aquele sofrimento. Que, inclusive, a traição, a pessoa pode entrar num quadro de depressão significativo dela não querer sair de casa, nem se expor, né? Ter uma experiência aí de querer se esconder.
De adoecimento também, Com certeza, né? que leva a um adoecimento, um agravamento de um adoecimento que já existe. Porque uma pessoa também pode passar por um processo de traição e conseguir superar, lidar com aquela situação, ter um sofrimento significativo, mas não chegar a um caso extremo. Depende muito da vivência, da experiência daquela pessoa. É muito individual. A simbolização. Eu estava conversando um pouquinho antes, né? A gente estava conversando e a Tatiana estava falando, porque ele sai daquela... me corrija, Tatiana, porque eu não tenho uma linguagem jurídica, né? Mas ele sai dessa esfera criminal, né? É crime. E vai para a esfera civil, né? E aí mensurar esse dano desse, não crime, mas desse dano, né, é muito sutil, é muito difícil a gente mensurar isso. Todos esses elementos que a Gabriela está trazendo aí, que a gente conhece, né? Que são é como se... a minha leitura, a grosso modo, é que o que a gente vai focar seria as consequências do que o ato em si. Exatamente, porque o ato em si, a infidelidade em si não é considerado crime, né? Mas o dano, as consequências que isso causou na mulher, porque a gente foca muito também na questão da traição amorosa, né? Do relacionamento, mas também existe a traição patrimonial, né? Porque às vezes a mulher confia tanto no marido, tem uma empresa, é sócia com ele e não se sabe o que está acontecendo ali, né? A gente tem um caso de ampla repercussão nacional, né? De uma apresentadora que houve a traição patrimonial, né? Ela não sabia, né? Empresário dela e tudo, e agora que está sendo reveladas as coisas, né? Com contratos, com diversas coisas que envolvem um patrimônio enorme, né? E que ela confiava ali toda a vida dela, a carreira dela, né? E acontecer isso aí. Então, ou às vezes a pessoa nem é sócia, não tem nem sociedade, mas no casamento mesmo, né? Vender um patrimônio. Porque o casamento é uma sociedade também. É uma sociedade conjugal, né? Então, assim, pode acontecer também. Então, aí gera um dano moral, né? Na verdade, tem que juntar as provas, Sim. não é? Seja ela qual for, seja patrimonial, seja emocional, psicológico, mas é necessário que aí se junte... É necessário ser provado, né? Provar. Isso aí tem que se comprovar na justiça, né? Então, com provas, com laudos, isso é o que é mais né? difícil, né? Não, porque como é tão subjetivo, quer dizer, vai esperar a pessoa ter uma crise, ir para um hospital, o médico avaliar, o psiquiatra, o psicólogo. Por exemplo, eu fico por exemplo, a pessoa ela tem um acompanhamento psicológico. E aí a psicóloga ela pode fazer um relatório. Como aquela pessoa estava antes, ideal para isso, depois. Para dar esse diagnóstico, né? Não é um diagnóstico de fato. Você não vai dizer assim, olha, você está com sofrimento por causa disso. Você vai dizer que o sofrimento daquela pessoa tem atravessamentos que essa experiência da traição intensificou e que teve um agravamento. Mas não tem como você dar um diagnóstico, né, de mensurar exatamente, porque é muito exato e a psicologia ela é uma ciência que ela é da subjetividade. Mas tem como a gente perceber quais são os efeitos, né, dentro do trabalho, da vida pessoal, como foi que a vida daquela pessoa foi afetada, aquela pessoa era uma pessoa. Mas é tão subjetivo assim, como é que se constrói essas provas? Pois é, o que ela falou é importante, né? Esse relatório, um laudo psiquiátrico, né? Provas também quando é violência, traição patrimonial, né? A questão de ver vendas, né? Movimentações bancárias, levantamento de todo do patrimônio para saber, né? Exatamente onde é que você pode pegar ali uma prova que comprove o dano moral. Vídeos, né, na internet, exposição, em grupos de WhatsApp, prints de conversas, tudo isso aí hoje serve como prova judicial. É isso. Tem outros casos também, inclusive de pessoas que estavam doentes, né, e foram expostas a essa questão da traição. Isso também é muito grave porque a pessoa está numa situação ali, né, de vulnerabilidade, completamente vulnerável. Porque perpassa muito esse lugar da construção dos seus próprios valores. Se aquela pessoa está dentro de uma relação que é monogâmica, por exemplo,
e ela tem um valor da lealdade e fidelidade muito forte, que dali vai ser quebrada, ela vai passar por um processo de luto. Isso eu citei o caso da Preta, né? Que é uma coisa pública, então Exatamente. assim... Por exemplo, a Preta questão da Preta Gil, né? Exatamente. Tinha toda uma configuração ali de um relacionamento, onde no momento que ela estava vulnerável, inclusive fisicamente de todas as formas, ela ficou mais vulnerável ainda com essa exposição, inclusive da traição, porque publicamente todo mundo sabia da questão, né? E do abandono também. Porque o abandono é uma experiência aí que deixa marcas muito profundas, né? Já existem estudos, né, comprovando como os homens, infelizmente, são eles o grande número que se retira. Quando há adoecimento de uma mulher e o adoecimento de um homem, é mais comum a mulher estar junto. O homem, ele não segura, ele abandona, né? Assim como nos presídios, né? Se dizem nos presídios, quem são as filas de visitas nos presídios? São de mulheres para visitar seus maridos, seus homens, seus companheiros, seus namorados, mas o contrário não. A gente pergunta, né? Por que essas coisas acontecem de fato? E aí a gente percebe que também nesses processos o social está muito ali visceral, porque existe toda uma construção, né, desse machismo, desse lugar, muitas vezes, de cuidado, só ficar com o feminino, né, desse homem não tá esse lugar de cuidado, de atenção, daquela pessoa ali que não tem recursos, né, biológicos para dar conta, que isso daí é uma falácia, são discursos, né, que acabam fragilizando, colocando mulheres ainda em um lugar muito de mais vulnerabilidade e justificando o injustificado. Muitos de nós mulheres, né, você acaba dizendo isso assim, né, tipo, mas ele não dá conta, o homem não dá conta dessas coisas, né? Justificando o injustificável, e tira a masculinidade, né, deles, muitas vezes diz isso, né? Que é outro absurdo. Mas, Angélica, a questão da traição, muitas vezes, ela traz um luto. Sim. Né? E um luto assim, como é que faz para lidar com esse luto? É porque o luto se configura ali quando há uma morte, né? Houve uma morte de um projeto, houve uma morte de um ideal, houve uma morte de uma forma de se mover no mundo, né? Com o companheiro, com a companheira, ou no trabalho. Então, ipsis litteris, há um luto comumente conhecido da morte física, né? Eu ouso dizer que, às vezes, é muito mais doloroso, porque, em alguns casos, o raciocínio de muitas das pessoas que passam por esses episódios é assim: se ele tivesse morrido, eu ia entender, porque morreu, né? Porque teve um AVC, porque foi atropelado, morreu. Eu ia sofrer porque houve algo que foi acima do desejo dele, sei lá, foi uma fatalidade. Mas não, a pessoa me abandonou, ela me traiu, ela traiu em vários aspectos. Isso é uma repercussão interna muito difícil. E ele passa pelas mesmas fases da negação, não acredito, não é possível, não é verdade, da raiva, da barganha, da depressão, todas as fases. Da impotência também. Né? Impotência é muito comum, porque você diz, o que eu posso fazer com isso? Mas o luto, ainda insisto, o luto nesses casos, às vezes se configura com maior dor ainda, porque a pessoa é um morto-vivo, né? Entendeu? Morreu aquela história, morreu aquela relação, mas a pessoa está ali. E quando a pessoa se reconfigura numa outra história, né? E por que não eu, né? Por que não foi comigo? Por isso que nós, homens e mulheres, a gente precisa muito se fortalecer para não ter a nossa existência vinculada a ninguém. Ter essa necessidade de existir a partir do outro, né? Porque se a gente consegue existir além disso, a gente consegue passar por essas dores, como passamos por várias outras. Sente dor, sofre, né? Tá tudo certo, acho muito mas não perigoso. entra em desespero. Eu acho muito perigoso, já vi casais falar que assim, eu e fulano somos um. Essa coisa de somos um, eu acho, tira a sua individualidade, que acho que é importante, que é necessária, e pode causar um adoecimento, inclusive, uma dependência emocional naquela relação, que se aquilo ali se quebra em algum momento, você se quebra totalmente. É uma herança judaica cristã, que o homem deixou de, né, o homem e a mulher se tornaram um só corpo. É a nossa herança judaica cristã. E tem gente que até nas redes sociais não existe a foto só do casal. Não é que você não possa ter uma foto do casal, mas tem gente que não existe se não for
não existe um indivíduo, né? O outro, Até tem que que é existir o muito- outro para você existir. Sim, e é muito delicado, né? Porque, assim, as relações, elas vão se reconfigurando, se reestruturando, né? A partir da história de vida de cada pessoa. E existe um estilo de contato mesmo, de relacionamentos onde as pessoas se fundem e tem uma confluência, que é a confluência. Você não sabe onde é que um começa, onde que o outro termina. E foi um modo como aquele casal, ou aquela relação ali, se estruturou para ela sobreviver e estar no mundo. E aí, assim, existem outros modos de estar, sim, que é valorizado esse lugar da individualidade, sim, mas que não existe uma regra, né? Todos os outros, as relações, elas existem, são múltiplas e tem que ver qual é o sofrimento, qual é a dor e a delícia de ter aquela relação. E aí cada um tem que se trabalhar, porque muitas vezes faz parte de questões que são individuais. Por que eu preciso estar tão unido com o outro, né? Foi o que aconteceu na minha história de vida que fez eu me relacionar assim com esse outro. Mas, Gabriela, tu não concorda que é muito mais frágil, né? Muito mais danoso uma configuração assim do que da própria individual? Eu tô te ouvindo, parece assim que é como, desculpa, é como se, mas você no sentido genérico, né? Você não tá acolhendo esse tipo de relacionamento que se funde, né? Eu disse, não, eu só acho que é mais fácil de ter dano. Eu queria te ouvir sobre isso. Não, com certeza, uma relação onde você consegue ter um limite ali entre o que é seu e o que é do outro e tem essa individualidade, quando tem um rompimento, é muito mais fácil de você se reestruturar e se reorganizar. No entanto, dizer que, por exemplo, relacionamentos onde tem uma certa configuração de confluência, como se não fosse para existir. Aí é patologizar determinados modos de existência, de vinculação, que ao invés da pessoa ter um espaço de trabalhar e refletir sobre isso, ela ia dizer assim, eu estou errada. E quando Olha, a gente nada se como sente ter uma errado, psicóloga a gente maravilhosa, acaba né? escondendo, Pra trás, entendeu? Estamos E aqui aí, bem cercados, nesse lugar do cuidado, a gente tem que... psicóloga e advogada, e temos o cantor, e vamos saber mais desse nosso casal aqui maravilhoso. No próximo bloco a gente volta já já. O ar, o vento, a vida nos cabelos, o cheiro de pão, o gosto de suor, a luz, o som, a respiração, voar, 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 ir por ali, viajar, o chão, o caminho, o muro, o jardim, ver tudo passando, sentir o frio, sentir o sol, o sol, o sol, abrir a boca, deixar o ar entrar, correr, passar, chegar, terminar, deitar e sentir a dor, o calor, o sangue correndo, o corpo existindo, indo, suave caindo, dormir, 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 suave caindo, dormir. Voltamos com Roda de Mulheres.
E este é o momento de conhecer melhor o trabalho da nossa artista convidada. Estamos recebendo hoje a Simone Souza, que veio acompanhada por Victor Hugo. Ela já nos deu uma palhinha do seu repertório e eu gostaria de saber um pouco mais sobre a sua trajetória aí na música. Oi, olá todo mundo. Meu nome é Simone Souza. Eu estou aqui na estrada faz 25 anos. Me assustei esse ano. Não, até eu. Eu tomei o mesmo susto quando eu fiz as contas. Eu conto 25 anos começou a beber, né, filha? Nem tanto, mas sim. Faz muito tempo. Eu comecei com o grupo 5 em Ponto, que é o grupo vocal no qual eu canto há quase 30, né? Primeira vez que eu subi num palco para fazer um show foi com elas. Uhum. E eu sou de Fortaleza, mas nesse momento eu moro em Sobral. Então, que felicidade de poder estar aqui. Um abraço grande, pessoal de Sobral, terra maravilhosa. Terra maravilhosa. Um pouquinho quente, mas é o calor humano, dá tudo certo. A maioria das canções que eu trouxe faz parte do meu primeiro disco, Mar do Meu Amar, que tem o título tirado de uma música do Edinho Vilas Boas, que foi a segunda canção que eu trouxe para cá, Retumbante, e que foi lançada em 2019, exatamente quando eu estava comemorando 20 anos de carreira. Uhum. Vocês têm uma parceria, vocês dois juntos, ou não? Faz bastante tempo que a gente se conhece. Eu e o Vitor, o Santiago, faz muito tempo. O Vitor acompanha o 5 em Ponto. E eu também tenho uma banda em Sobral, porque como eu não estou aqui, né, eu nem sempre estou aqui, então lá em Sobral eu estou com eles e aqui a gente está junto. Estou feliz demais de estar nessa Mas parceria. você saiu da banda ou vocês tocam assim, quando se encontram? O 5 em Ponto? Sim. Olha, o 5 em Ponto é um grupo que existe desde 96. A gente deu uma parada em algum momento, principalmente na época que eu fui embora para Sobral, porque ficou mais complicado. Então, quando eu estou aqui, a gente ensaia, e quando tem show, eu venho. E é isso, né? Como eu moro em outra cidade, a gente Aí lá você essa... já está com outro grupo? E lá, aí assim, a minha carreira solo, né? Como eu estou muito mais em Sobral do que em Fortaleza, tem uma banda de Sobral que me acompanha. Tem os instrumentistas lá que me acompanham. E esses shows aí estão programados? Vai ser com a banda de Sobral ou vai ser com o que pessoal aí de vem Fortaleza? todo mundo. Como é um show grande, aí dá para ver todo mundo. Eu vou fazer um show dia 11 de janeiro, né? Tá bem pertinho, então tá todo mundo convidado no Dragão do Mar, dentro da programação do Polifonias. Então é no anfiteatro, não vai ser só eu, vai ter a Roberta Caia também comigo. E eu vou apresentar o último show que eu criei, que se chama Cantos de Guerra, que já traz um monte de música nova que vai entrar no meu próximo disco, Banzo. Como é que a gente faz para conhecer esse disco? Então, eu estou no Instagram eu sou Simone Souza Canta, meu nome é com S. E aí no link da bio você consegue conhecer tudo. O disco está em todas as plataformas, chama Mar do Meu Amar. E, bom, dá para saber um monte de coisa da minha trajetória por lá. Acho que o Instagram é o lugar mais fácil que as pessoas têm de acessar, mas lá você consegue achar não só o disco, mas também o meu canal do YouTube, né? Outros links que conseguem chegar no meu trabalho. Muito bem. Achei belíssima a sua voz. Assim, o Vitor já é parceiro aqui, está sempre acompanhando as meninas. Então, assim, sucesso para você. Muito obrigada. Eu queria só dizer que essa última música que eu fiz é minha, é uma canção minha, chama-se Bicicletando, com outro compositor de Fortaleza chamado Fernando Rosa. E também está no Mar do Meu Amar, no disco. Lindo, belíssimo, né? E temos aqui também uma outra cantora, que além de terapeuta também é cantora. Eu já falei para ela, tem que vir aqui mostrar sua voz também. E ela só se deliciando. Já tocou, já tocamos juntos. Não, e ela só se deliciando aqui com as músicas, aqui acompanhando, quer dizer, e ter esse ouvido, né? Que é o ouvido de uma cantora bem mais... É um deleite ouvir Simone. Conheço a Simone há tanto tempo também, desde os 5 Pontos. Chega e enche o coração da gente, sabe, Simone? Te ouvir a tua força, a tua expressão como cantora e ter esse Victor Hugo, eu fico brincando que é Victor Hugo Santiago, nesse violão lindo. Eu fico aqui agradecida de você ter convidado esses dois maravilhosos. Que honra! Você canta com a alma, a gente sente a força, a potência. Como é que está essa questão musical aqui? Olha, eu acho muito flutuante, especialmente para quem faz música autoral.
né? Ultimamente, eu não trabalho só com as minhas canções, eu sou compositora também, mas eu também sou intérprete, então, né, a primeira canção que eu trouxe para cá, por exemplo, é de um compositor paulistano, do qual eu sou muito fã, que é o Douglas Germano, e com o qual eu estou fazendo um trabalho exatamente para gravar esse disco. Então, isso facilita muito, né, abrir muito espaço para mim. Quem trabalha só com composições próprias, ou só canta música, né, mesmo intérpretes que escolhem cantar canções, por exemplo, só de quem está próximo, de autores que estão na cidade, que são próximos, aí é muito mais complicado. Eu acho os caminhos muito instáveis, a gente nunca sabe, né? Eu acredito assim, acho que 2023 e 2024 foram anos muito melhores do que o que vinha acontecendo até então, não à toa, né? Teve um boom, por exemplo, de editais, que é onde a gente consegue realmente escoar essa música. Agora, fora isso, né? Para quem canta todo tipo de música, eu canto samba. Eu sou muito do samba. Eu sou, assim, meu coração. Mas você acha que as redes sociais elas ajudam ainda? Eu acho que ajudam muito, mas eu também acho que esse momento das redes sociais já foi. Eu acho que sim. Ao mesmo tempo, eu também acredito que, apesar de tudo, o momento que a gente vive, não só agora, né, que a gente tem vivido dos últimos anos para cá, ele tem dado mais espaço, não só pelas redes sociais, mas especialmente pela internet como um todo. Ele tem dado mais espaço para nós que somos artistas mais desconhecidos mesmo, né? Porque é isso. O fato da gente, por exemplo, não depender de uma gravadora para criar, gravar, produzir, distribuir... Isso é incrível. É por isso que eu falo, né? Porque antigamente era bem, você ficava refém desse sistema, né? E hoje eu acho que está mais democrático. Eu também acredito. Não está fácil para ninguém, mas sim, é muito... eu consigo encontrar uma coisa que era impensável há, sei lá, né, 40 anos, 50 anos. Eu consigo encontrar gente que gosta de um tipo de música muito específico, que você acha, esse tipo de música não vai ter ninguém que ouça. Tem muita gente que ouve, e a gente consegue encontrar por causa da internet. Então, eu acredito que sim, é muito menos complicado para quem está hoje fazendo música do que para quem fazia na época das grandes gravadoras. Elas não perderam tempo também, né? Abocanhar uma fatia abraçar gigantesca. Abraçar o mercado aí de uma forma, né? Não perdem. Imagina. Quem trabalha com muito dinheiro envolvido não perde tempo. Mas, bom, eu consigo, né? É possível, hoje em dia, gente que tem aquele nicho, que encontrou o seu grupo de fãs e que este grupo de fãs propicia que a pessoa consiga viver trabalhando só com música que ela mesma produz. Simone, possível. A gente está aqui na torcida por você, que você fure essa bolha, né? Que você consiga realmente mostrar a sua música, o seu canto aí para o Brasil e para o mundo, não é isso? Mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. E, meninas, foi uma conversa gostosa, instigante. Eu acho que deu para esclarecer muitas coisas. E a gente vai encerrando, eu agradecendo a presença de vocês, mas eu gostaria que vocês dessem um recadinho final sobre essa nossa conversa, para as pessoas que estão nos assistindo, mas também, se vocês têm alguma coisa para falar do trabalho de vocês, a hora é esta. E assim, gente, se vocês estiverem passando por alguma situação em que vocês têm um sofrimento, seja por uma experiência relacionada à traição, ou você também que está passando por uma situação onde você sofre porque você não consegue não trair, porque existe também esse outro lado da moeda, né, que tem muitos lugares de processos simbólicos que a gente não tem como dar conta, né, sem ter uma ajuda profissional em alguns momentos. E aí é ver também quais são, onde é que está a questão do teu sofrimento. Se você precisa, você não deixe, né, de procurar ajuda por preconceito, ou porque simplesmente acredita que pode fazer ou dar conta disso sozinho, né? Acho que é importante a gente ter essa percepção de si e buscar sempre um autoconhecimento. É isso. Bom, aqui eu estou como Joana Angélica, terapeuta do luto, né? O que eu posso dizer desse momento é que isso também pode passar e você não precisa passar sozinho. Você pode ter apoio, ter suporte, como suporte jurídico, suporte psicológico, suporte com uma terapeuta do luto. Você não precisa passar por essas dores, essas experiências sozinho, você pode ter suporte. E quem quiser encontrar a Joana Angélica Terapeuta, tem o meu Instagram, Joana Angélica Terapeuta.
e lá a gente pode agendar um momento para que eu possa ter uma escuta e, quem sabe, fazer um acompanhamento numa necessidade. Tem algum WhatsApp de contato? WhatsApp 8599-156-0517. Pronto, tá aí. Também gostaria de agradecer o convite, né? Muito importante esse tema. E é como as minhas colegas falaram, né? Procurar ajuda, né? Não ter vergonha. Tanto a ajuda psicológica como a ajuda jurídica é muito importante nesse momento, ter todo esse acolhimento. É isso. Meninas, mais uma vez, muito obrigada. E estamos encerrando um Roda de Mulheres. Obrigada por sua audiência. Lembrando que os quadros em exposição são das artistas plásticas Nívia Castro e Solana Sálmia. Conheçam o trabalho das artistas acessando as redes sociais. E se você perdeu parte da nossa conversa de hoje, não tem problema. Basta acessar Roda de Mulheres na playlist da TVC no YouTube. Eu te vejo na próxima semana. Um super beijo e até lá. A luz que batia na água, o som que caía no mar, a força que chega das almas do fundo do medo que há, o medo de ir adiante, sair e voar e subir, que bate e vem nesse instante e leva pra longe dali, pra onde não chega o silêncio do tempo que era pra ser, de onde não vem pensamento do espaço que não posso ver. Voar e voltar é possível, sair e buscar mais além, lá fora onde o tempo invisível nos leva pra longe também. É no mar, 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 é no mar que eu vou me lançar, pra onde não chega o silêncio do tempo que era pra ser, de onde não vem pensamento do espaço que não posso ver. Voar e voltar é possível, sair e buscar mais além, lá fora onde o tempo invisível nos leva pra longe também. É no mar, 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 é no mar que eu vou me lançar. A luz que batia na água, o tom que caía no mar, a força que chega das almas do fundo do medo que há, o medo de ir adiante, sair e voar